Meu nome é Tiago, e se eu me chamasse João? Meu nome é João, e se eu me chamasse José? Meu nome é José, e se eu me chamasse Mateus? Meu nome é Mateus, e se eu me chamasse Ninguém? E se eu me chamasse Ninguém, qual seria o meu nome? Publicado em 1904, falecido Matias Pascal projetou nacionalmente Luigi Pirandello, futuro vencedor do Prêmio Nobel de Literatura de 1934. Traduzida para mais de 30 países, a obra consolidou-se como um dos grandes romances da modernidade. Matias Pascal protagoniza uma trama bem-humorada e profundamente filosófica. Seu nome já sugere sua natureza. Mattia, em italiano, remete a mato, que significa louco ou impossível. Pascal lembra o pensador Blaise Pascal, cuja máxima é: o coração tem razões que a própria razão desconhece. Inclinado ao acaso e à confusão, Mattia trabalha como bibliotecário em uma antiga igreja desacralizada. O lugar é administrado por Dom Elídio, também conhecido como Bocamazza. O local permanece ali quase abandonado, tomado pelo descaso e por livros desordenados. Ali, Mattia organiza o acervo, combate rato com gatos e recebe apenas 60 liras mensais, algo próximo a um salário mínimo e meio. Sua vida doméstica é igualmente caótica. Após a morte do pai, o patrimônio da família passa às mãos de Bata Malagna. Ele é um administrador oportunista que se aproveita da ingenuidade da mãe de Mattia para desviar os bens da família, despertando nele um crescente desejo de vingança. Já na juventude, Mattia, homem vesgo e de aparência estranha, intensifica sua tendência ao desarranjo. Aliás, quase todas as personagens da obra carregam algo de excêntrico e desajustado. Inicialmente, ele tenta aproximar o amigo Pomino de Romilda. Romilda é uma jovem dócil, todavia dominada pela mãe, conhecida como viúva de pescatore. No entanto, acaba se envolvendo com ela e a relação resulta em gravidez. Ao mesmo tempo, Matias se envolve com Olivia, esposa de Malagna. Olivia é uma mulher frustrada por um casamento de homem estéril, e ela também engravida de Matias. A situação se torna insustentável, duas mulheres grávidas e Matias no centro do escândalo. Malagna, já sexagenário, é incapaz de gerar herdeiros, vê na gravidez de Olivia a chance de preservar a aparência, aquela aparência de continuidade familiar. Aceita assumir a criança como sua, desde que Matias se case com Romilda e reconheça os filhos que dela nasceram. O que se estabelece é uma pacificação artificial. O lar de Matias Pascal era um verdadeiro inferno. Sob o mesmo teto, esposa, sogra e mãe criam um ambiente de hostilidade constante. Dominado pela agressiva viúva pescatore, enquanto Matias vê o patrimônio da família praticamente desaparecer. Nesse caos, ocorre uma das cenas mais cômicas da obra. Escolástica, tia de Matias, invade a cozinha, briga com a viúva pescatore e acaba atirando massa em seu rosto, antes de levar embora a mãe do protagonista zarado. Entre gritos e humilhações, o desventurado Pascal ri copiosamente da situação, mas ao mesmo tempo percebe que sua vida chegou ao limite. Graças a outra intervenção de tia Escolástica, consegue emprego na biblioteca. Porém, as tragédias continuam. Romilda dá luz a gêmeas. Ambas morrem ainda crianças e pouco depois, sua mãe também falece. Desesperado, Matias parte para Monte Carlo e ganha 82 mil liras no cassino. Fortuna hoje que equivaleria a cerca de 400 a 600 mil reais. Surge então a ideia de abandonar tudo
e recomeçar. Ao retornar para casa, lê no jornal que um cadáver foi encontrado em estado avançado de decomposição em sua cidade. O cadáver havia sido identificado como sendo ele próprio. Oficialmente estava morto. Matia então decide desaparecer e viver uma vida nova. Durante uma viagem de trem, Matia ouve uma conversa no mínimo curiosa. O tema é sobre a possível feiura de Cristo, uma ideia inspirada em interpretações bíblicas, ideias que confrontam a imagem tradicional de Jesus. Seria também a identidade de Matia apenas uma convenção social? Decide então criar um novo nome, uma nova aparência e uma nova história. Assim nasce Adriano Meis. Adriano remete ao imperador romano viajante. Meis Parece dialogar com Ângelo Camilo de Meis e suas reflexões sobre identidade e indivíduo. Surge assim um homem sem raízes e livre para circular pela Europa e viver sem dar satisfações a ninguém. Matia muda a aparência, inventa uma biografia plausível e passa um ano todo viajando com relativo conforto, graças à sua fortuna acumulada. Mas a liberdade logo revela seus limites. Sem documentos, Adriano não consegue comprar uma casa nem estabelecer uma existência oficial. Pode apenas alugar quartos em alguma pensão e viver discretamente. A cada decisão surgem novas limitações, pequenas fissuras e obstáculos silenciosos em sua falsa liberdade. Disperso na multidão de Roma, Adriano Meis encontra uma pensão próxima ao rio Tibre. Quem o recebe é Adriana, jovem tímida e acolhedora. Ela administra a casa onde vivem também seu pai, Anselmo Paleari, a excêntrica Silvia Caporali e o inconveniente Terêncio Papiano. O ambiente é marcado pelo fascínio do Sr. Paleari pelo espiritismo, pelo ocultismo e pelas ideias de Allan Kardec. Sessões mediúnicas, mesas girantes e teorias sobre karma e evolução espiritual alimentam aquele universo onde a ciência, religião e mistério se misturam. Nem todos compartilham da mesma crença. Adriano observa tudo com receio, enquanto Adriano mantém um olhar cético, talvez porque aquela casa espelhasse sua própria condição, sua condição de morto, fantasma vivo. A casa também é um lugar onde nada é completamente sólido e todos lá parecem viver entre dois mundos. Toda ruptura carrega uma promessa e uma armadilha. Pascal e Adriano são a mesma pessoa. O protagonista vivencia sucessivas mortes simbólicas, tentando abandonar as próprias máscaras. Na pensão, Adriano aproxima-se sobretudo de Adriana e também de Silvia Caporali. Com Adriana surge um afeto tímido e acolhedor. Já Silvia demonstra um interesse mais direto e desconfiado, chegando a suspeitar que ele fosse casado ou viúvo. Adriano nega, mas ele vive preso ao desgaste constante da mentira. Enquanto Silvia o confronta, Adriano oferece compreensão, acolhimento, fazendo-o acreditar que ainda pode ser amado. O equilíbrio da casa muda com a chegada de Terêncio Papiano, interesseiro e inconveniente. Ele pergunta se Adriano teria parentes em Turim e depois menciona o tal de Francesco Meis, chegando a levá-lo até a pensão. Diante da situação, Adriano improvisa, evita detalhes, percebe algo fundamental. Sua liberdade depende inteiramente da mentira. E basta uma coincidência para que toda sua nova identidade comece a ruir. Matia decide operar os olhos para corrigir o estrabismo. Passa 40 dias em seu quarto. Ele está entregue a uma espécie de clausura involuntária.
Nesse período, Anselmo Pagliari torna sua principal companhia. Ele apresenta as teorias lanternosóficas. Segundo ele, cada indivíduo carrega uma pequena lanterna interior, cuja luz delimita aquilo que consegue compreender, enquanto o restante permanece mergulhado na ignorância e no mistério. Pagliari acredita também que cada época possui sua luz simbólica, luzes ligadas a valores como a verdade, a honra, a beleza. E quando essas luzes se apagam, surgem períodos de confusão, até que novas formas de pensamento reorganizem o mundo. Entre reflexões e conversas noturnas, o decano da casa passa a falar sobre Pepita, neta do Marquês, Giglio Dauletta, imaginando um possível casamento entre eles, coisa que Adriano vê com certo desgosto. O encontro aconteceria durante uma sessão espírita. A sessão espírita reúne Adriano Meis, Adriana, Anselmo Pagliari, Silvia Caporali, Teresio Papiano, Pepita e outros convidados. Entre sombras e a luz avermelhada da lanterna, Silvia reorganiza os lugares dos participantes e Adriano acaba sentado ao lado de Adriana. No escuro, as mãos se encontram, enquanto o suposto espírito Max responde por meio de batidas e sinais. Em certo momento, Um ruído sobre a mesa assusta os presentes. mas era apenas Minerva, a cachorrinha de Pepita. Ainda assim o ritual continua, movido pelo impulso e protegido pela escuridão. Adriano toca o rosto de Adriana. Finalmente eles se beijam, um beijo longo. No dia seguinte, percebe a ironia da situação. O verdadeiro espírito daquela sessão era ele próprio. Ele é um homem oficialmente morto, mas ainda vivo, e é aí que o falecido Mattia Pascal revela sua essência. A obra de Luigi Pirandello acompanha um homem que, ao tentar se libertar, torna-se prisioneiro da própria máscara. O humor desponta aparências, expõe contradições e revela as pequenas misérias humanas. Nessa história não há heróis. Existe apenas homens tentando sustentar suas identidades frágeis. Gostou do vídeo? Curta, compartilhe e acompanhe o canal. Até mais.